Caros, é gravíssima a informação que conseguiu a TV Anguera e que veiculou no início da tarde, de que o cantor, compositor Nilo Alves estava sem oxigênio ontem pela manhã antes de vir a óbito. Ou seja, o enfermeiro anotou ontem às 7h30 da manhã, lá na UPA Sul, onde estava internado desde o dia 8, anotou no prontuário dele, né, que faltava oxigênio na UPA Sul naquele momento. Em seguida, o Nilo Alves, que estava inclusive ali postando mensagens na rede social e querendo sair, inclusive, da UPA Sul, acho que desesperado pelo que eu conhecia dele, pela situação, ele é um cidadão inteligente, e estava mandando uma mensagem que estava querendo sair já dali. E às 7h30 da manhã, a enfermeira coloca no prontuário que faltava oxigênio na UPA Sul. Ele estava com a saturação 88%, mas faltava oxigênio, ou seja, essa saturação, ele teria que ter oxigênio. Então, ele entrou em colapso, o coração parou, morreu. Teve uma parada cardíaca. Ora, veja bem, a situação é grave. A Prefeitura de Palmas, diante do documento público, né, o prontuário do paciente já em óbito, ao invés de investigar por que faltava oxigênio na UPA Sul, com pacientes precisando de oxigênio, a Secretaria de Saúde publica uma nota dizendo que vai registrar um BO para que a polícia investigue o vazamento do prontuário. Isso é ridículo, isso é indecente. Ao invés da Secretaria de Saúde investigar a morte, o óbito do cantor que estava internado ali na UPA Sul desde o dia 8, aguardando a regulação para ser transferido para a UTI, necessitando de UTI, portanto, ficar sem oxigênio, e isso registrado no prontuário do paciente, e a prefeitura diz que vai investigar, a Secretaria de Saúde diz que vai querer que a polícia investigue, é o vazamento do prontuário do paciente morto. Me ajude aí, pelo amor de Deus. A prefeita tem feito um trabalho sério nessa pandemia. Ela tem, apesar das dificuldades, né, então ela tem feito um trabalho, de certo modo, competente, diante das circunstâncias, né? A maioria dos pacientes, aqui nós já temos o maior número de casos e o maior número de mortos do Estado. Né? Então, e os leitos, as UPAs não têm leito suficiente, então os pacientes correm lá para o HGP, entra na regulação. Mas isso não lhe dá direito para esta aberração, ou seja, o cidadão conversando, não é, com saturação 88%, necessitando de um oxigênio para pelo menos se manter até sua regulação fosse autorizada, um cidadão estável ir a óbito por falta de oxigênio, a enfermeira anotar que naquele momento, 7h30 de sexta-feira, a UPA Sul não tinha oxigênio, com pacientes precisando de oxigênio. A prefeitura, ao invés de investigar por que faltava oxigênio, já que a prefeitura diz que tem uma indústria de oxigênio, é uma das poucas cidades no país que tem indústria de oxigênio, ao invés de investigar por que faltou oxigênio, vai investigar quem denunciou, quem veio a público com uma denúncia aterrorizante, até certo ponto criminosa, que levou o jornalista e meu amigo Nilo Alves à morte, a óbito. Essa situação tem que ser investigada pelo Ministério Público Federal. Essa situação a prefeitura tem que mostrar transparência, tem que abrir essa caixa preta e falar por que não só o Nilo está morrendo sem oxigênio, mas por que está faltando oxigênio, que medidas tomar. E não vir com balela dizendo que, imagina, dizendo na nota que o G1, por exemplo, publicou, a Secretaria de Saúde diz que o paciente não estava desassistido.
Ou seja, se falta de oxigênio não é uma desatenção, é uma falta de atendimento ao paciente, e a morte não fosse o efeito imediato e direto dessa falta de oxigênio, eu não sei o que é mais. E a prefeitura, a Secretaria de Saúde, quer investigar quem vazou o prontuário, que falava, escrevia, que noticiava que às 7h30 de sexta-feira o paciente precisava de oxigênio e que não havia oxigênio na UPA Sul. É um caso escandaloso. Prefeita, se a senhora não entrar nessa questão, não demonstrar transparência, todo mundo é sujeito a erro. Ou erramos, eu acho, teve um problema aí, estamos investigando, vamos mais jogar a culpa da morte do cidadão, dizer que ele não foi desassistido, se ele morreu sem oxigênio, culpar isso, ir para a polícia investigar quem vazou a prova da incompetência, a prova da falta de empenho, a prova da morte, da causa-morte do cantor e compositor Nilo Alves. É uma indecência. A prefeitura não precisa e nem deve fazer uso de tais instrumentos. O funcionário que fez isso, que deixou isso, tem que ser demitido, investigado, e não aquele que vem à população para mostrar que houve realmente uma falha e que o Nilo Alves, se tivesse tido oxigênio ontem, ele estaria hoje aí vivinho e aguardando a Covid, e seria certamente dado alta, estaria aí daqui uns dias cantando novamente, mostrando seu talento para nós. Imagina o que deve estar acontecendo com outras pessoas menos conhecidas, porque o Nilo, aqui em Palmas, quase todo mundo conhecia. Na prefeitura, todo mundo conhecia o jornalista e cantor Nilo, até porque ele tinha um portal de notícias e fazia shows na cidade, era uma figura pública. Não me venha com essa balela de que ele foi assistido. Ora, se ele tivesse sido assistido, ele não tinha morrido. Ou estou enganado?